a jornada Meu Filho Canhoto. Aqui a gente discute estratégias para você ajudar o seu filho canhoto com os deveres de casa e com outras questões do dia a dia. Eu sou a Manuela Correia e o tema de hoje é: se o canhoto se vira sozinho, será que eu devo ajudar? Por que eu escolhi essa questão para a gente conversar hoje? Porque eu sempre recebo essa pergunta nas mídias, ou no YouTube, ou no Facebook. Essa é uma pergunta que as pessoas sempre me fazem. Inclusive, adultos canhotos me perguntam isso, às vezes pais de crianças canhotas. E é por isso que eu achei muito relevante a gente conversar sobre esse assunto hoje. É um assunto que eu acho que é importante de conversar para que vocês entendam até que medida a gente deve ajudar uma criança canhota ou em que medida a gente deixa a criança se virar sozinha, não é? Então, eu recebo muitos comentários, e-mails, sempre pessoas relatando qual é a experiência delas com os filhos dela e tirando dúvidas. E nesses compartilhamentos, né, esses e-mails, essas mensagens que eu recebo, eu consigo perceber quando os pais intervêm ou não ao perceber que a criança tem alguma dificuldade, algum desafio com algum objeto ou com a escrita. E o que eu sei disso é que faz muita diferença para a criança quando ela recebe a orientação específica e adequada para aquele desafio dela. Quando uma criança, por exemplo, vamos falar de uma criança, seja destra ou canhota, quando uma criança ela está aprendendo a andar de bicicleta, a gente normalmente dá algumas instruções para a criança antes dela começar, não é? A gente não simplesmente entrega a bicicleta e deixa que a criança se vire. Em alguma medida, a criança vai se virar, mas ela precisa de uma instrução básica. A gente mostra onde está o freio, a gente explica que ela precisa pedalar com os dois pés. A gente dá algumas explicações mínimas sobre o funcionamento de uma bicicleta, sobre como é que se anda de bicicleta, para que a criança consiga depois, por si mesmo, né, tranquilamente andar de bicicleta. E da mesma maneira funciona com as crianças canhotas. É por isso que é importante a gente prestar atenção. Eu sei disso porque eu consigo perceber em todas as crianças que receberam algum auxílio, alguma explicação diante dos desafios que elas estavam enfrentando, essas crianças conseguem ter mais tranquilidade e se desenvolver com mais harmonia, né? Então, e mais conforto também. Muitas pessoas às vezes me falam também que se o canhoto sempre se virou, por que a gente interferir? Por que ajudar? Então, por isso, e isso é uma coisa que eu sempre respondo da seguinte maneira, eu sempre falo o seguinte: se você precisa de auxílio para alguma coisa, não é justo que você receba o mínimo de instrução de como fazer para que você consiga desenvolver aquela atividade de uma maneira tranquila e adequada. É por isso que eu não acho que seja justo deixar a criança se virar quando ela tem uma dificuldade, quando ela enfrenta um desafio. Porque o que significa deixar a criança se virar? É deixar ela encontrar por ela mesma a solução para aquela questão. E muitas vezes é importante a gente deixar a criança se virar, muitas vezes é importante a gente deixar que ela encontre uma solução, mas algumas vezes, porque o objeto não foi feito pensando na criança canhota, ela não vai conseguir superar aquele desafio sozinha. E é por isso que é importante a gente estar atento, observar qual é o desafio específico da criança e oferecer para ela a técnica adequada, né? Então, funciona a gente oferecer uma técnica, funciona a gente não deixar a criança se virar? Eu posso dizer para vocês e garantir para vocês que faz toda a diferença a gente ajudar a criança. Ajudar não significa, no contexto que eu estou trazendo para vocês, interferir. Não significa que você vai intervir sem necessidade. Não é isso. A gente deixa a criança livre para que ela faça as suas descobertas, mas a gente fica muito atento a se aquilo que ela está desenvolvendo é um desafio muito grande. E se for um desafio muito grande, a gente poder
auxiliá-la a superar esse desafio. Ontem mesmo eu estava conversando com 2 amigas e uma delas é canhota e ela relatou que quando ela era pequena, o pai dela ensinava, minha querida amiga Carol, o pai dela, ela é canhota, e o pai dela ensinou a ela a usar as 2 mãos. Então, quando tinha um objeto que era para destro, ele ensinava a ela como é que ela usava a usar aquele objeto com a mão direita. O que é uma coisa muito interessante, né? De repente, se você tem um objeto que é para ser usado com a mão direita e que com a mão esquerda vai trazer muita dificuldade, a criança poder usar a mão direita. Não é transformar a criança numa criança destra, é ensiná-la que aqueles objetos que não foram feitos para canhotos e que podem ser muito difíceis de serem usados sem uma habilidade com a mão direita, eles possam muitas vezes ser desenvolvidos com a mão direita se a criança não encontra nenhum desafio. Se isso é tranquilo para a criança, né? Então, e por que a gente ajudaria a criança? Porque ela, para superar o desafio, ela vai precisar de alguma instrução. Isso, ou até ela pode terminar afetando a autoestima dela se não é uma criança que consegue pedir ajuda, se não é uma criança que consegue perceber que aquele desafio não é um desafio que tem a ver com ela, mas que tem a ver com o objeto em si. No caso dessa minha amiga Carol, que o pai fazia isso, ajudava ela, ele sabia que os objetos não eram feitos para canhotos e ele explicava a ela como aqueles objetos funcionavam, mesmo antes de ela enfrentar algum desafio. Então isso, no fundo, é uma maneira de você tornar a criança consciente de que existe um mundo que não foi desenhado para ela, mas que ela pode ou tentar usar os objetos com a mão dela, e se ela encontrar muito desafio, procurar um objeto que seja apropriado, né? Uma coisa que seja feita para ela. Por exemplo, quero dar um exemplo aqui. Às vezes eu vejo muitos canhotos, adultos já, reclamando de coisas que parecem simples. Por exemplo, passar ferro. A tomada do ferro e toda a estrutura do ferro é feita para ser usada com a mão direita. Então, muitas vezes, o canhoto ele vai enfrentar dificuldade na hora de passar ferro. Ou alguns outros objetos da cozinha. E para alguns outros objetos, já existem os objetos para canhoto. E outros objetos não. Então, é nisso que a gente tem que prestar atenção. É nisso que a gente tem que estar atento, né, para não deixar a criança enfrentar um desafio desnecessário. Existe um limite entre a gente estimular a criatividade, deixar a pessoa buscar alternativas e a gente deixar a pessoa ter dificuldade a ponto de ela não conseguir fazer a coisa e terminar desistindo. Então, por exemplo, quando eu penso nessas técnicas específicas para as crianças canhotas, o que eu penso é a mesma coisa de quando alguém está aprendendo a cozinhar. Quando alguém está aprendendo a cozinhar, ela vai precisar, essa pessoa que está aprendendo a cozinhar, ela vai precisar de um mínimo de instrução sobre como funciona a cozinha. Porque, por exemplo, se ela não tem um mínimo de instrução sobre como cozinhar, ela não vai saber que ela precisa pré-aquecer o forno antes de colocar um bolo para assar, né? Porque não é uma coisa óbvia. Não é óbvio. O óbvio é eu faço a comida e eu coloco lá para esquentar. Isso seria o óbvio, não é? E não é assim que funciona. Então, é por isso que as técnicas são importantes. É por isso que a gente precisa ajudar a criança a compreender o mundo que está em seu redor e compreender como esse mundo funciona e dentro desse mundo e do funcionamento desse mundo, de que maneira ela pode enfrentar esse mundo, né? Então, eu acho que é justo. É justo que a criança tenha essa percepção. Então, quando eu digo que a gente precisa ajudar a criança canhota e que a gente não deve deixar a criança canhota se virar, o que eu quero dizer é preparar essa criança para o mundo em que ela vive. E preparar a criança para o mundo. E às vezes me questionam, por exemplo, se não seria super proteger a criança e como é que essa criança vai fazer se ela tem tudo pronto e adaptado para ela, como é que ela vai depois interagir num mundo que não é feito para ela. Inclusive, tem uma história engraçada
A minha professora com quem eu fiz, uma das minhas professoras com quem eu fiz um curso sobre como ajudar as crianças canhotas, ela contava que o filho dela era canhoto e ela comprou algumas coisas, tesoura de canhoto, e comprou uma colher própria para mexer, comida, né? Com uma colher que tem uma inclinação diferente, coisas que ajudam o dia a dia de uma criança. Por exemplo, um descascador de batatas próprio para canhoto. E aí a filha dela disse assim: mãe, mas quando ele casar, ele vai sair com esses materiais tudo embaixo do braço? Quer dizer, ele não pode dormir na casa de um amigo e ajudar a cozinhar porque ele só sabe usar as coisas de canhotos? Como é que fica se a gente super protege ele para que ele saiba usar os materiais adequados? Ela riu e não respondeu. O meu pensamento, quando ela contou essa história, é o seguinte: veja, você no seu dia a dia, sendo destro, ia querer ficar usando objetos que são de canhoto? Não. Eu lhe digo com certeza, porque eu tenho os objetos de canhoto. Eu sou destra, mas minha filha mais velha, meu pai e minha mãe são canhotos, então eu tenho muita coisa para canhoto. Todos os lugares para onde eu viajei, eu sempre vou nas lojas de canhoto pelo mundo e eu sempre compro alguma coisa de diferente para entender como os canhotos se sentem e também para minha filha poder usar eventualmente se ela quiser, se ela preferir. Às vezes ela usa algumas coisas, outras ela prefere não usar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se eu sou destra e eu tenho na minha casa só objetos de canhoto, e para mim é um desafio, por exemplo, usar o descascador, que tem uma lâmina diferente, por que que eu vou ficar sofrendo esse desafio na minha casa, na minha própria casa, todos os dias? Eventualmente, se eu vou para a casa de outra pessoa e eu não tenho, eu tento me virar com o que eu tenho, né? Mas eu não acho que, pelo menos, essa não é uma escolha que eu faço na minha vida. Eu não faço na minha vida a escolha de enfrentar desafios desnecessários, né? Então, para o dia a dia, a gente precisa descascar em si, para uma criança em seus 10, 11 anos, já é um desafio. Ela não ter o objeto adequado torna mais desafiador ainda, né? Então, eu não sei qual a opinião de vocês, eu queria ouvir. Eu gosto sempre de escutar a opinião de todos vocês para saber como é que vocês pensam sobre isso. E eu super respeito opiniões que são diferentes da minha. Eu acho que existe espaço para pensar diferente. Existe espaço para fazer escolhas diferentes. Então, por exemplo, tem uma seguidora que deixou um comentário uma vez que eu achei muito curioso. Ela era canhota e os 2 filhos eram canhotos. E o marido era o único destro da família. E aí, o marido, por uma gentileza, um gesto de amor, trocou todas as fechaduras da casa para que todas ficassem adaptadas para canhotos. Ele fez assim uma reforma na casa. Só que os filhos já eram crescidos, foi quando ele teve essa ideia, os filhos já eram crescidos e a esposa também já estava acostumada com as portas convencionais, as portas comuns que são fáceis para um destro abrir e fechar. E aí, os 3, a esposa e os 2 filhos, disseram que não queriam mais aquelas portas, que elas queriam que ele voltasse para as portas comuns. E aí, olha que engraçado, aí ele foi e mudou tudo. E ele trocou tudo e colocou todas as fechaduras normais de novo. O que eu quero compartilhar com essa história? Eu quero dizer que existem situações em que o próprio canhoto vai preferir usar algum objeto que seja pensado para destros. E nesse aspecto a gente precisa estar atento para que a gente deve respeitar a vontade dele, por vários motivos. Primeiro, porque é uma escolha pessoal. Segundo, porque não necessariamente, porque ele é canhoto, ele vai querer fazer tudo com a mão esquerda. A gente já conversou sobre isso algumas vezes, de que ser canhoto significa usar a mão para 70% das atividades. Ou seja, pode ser que aquele canhoto prefira abrir a porta com a mão direita. Ele prefira pentear o cabelo com a mão direita. É canhoto, mas eventualmente pode usar a mão direita. Ele pode ter habilidade com a mão direita para algumas coisas. E é por isso que muitas vezes a gente vai escutar canhotos que não compreendem o desafio de outros canhotos. Porque, na verdade, os canhotos não são iguais.
Então, muitas vezes, um canhoto vai dizer assim, mas isso é tão fácil de fazer, isso dá para fazer com a mão direita? Só que para o outro canhoto, não. Porque como existe essa diferença, essa variação entre as características de um canhoto e de outro canhoto, pode ter um para quem uma atividade é fácil de fazer com qualquer uma das mãos, como pode ter outro que prefira só fazer com a mão esquerda. E é nisso, então é por isso que esse é o limite de a gente deixar a pessoa se virar. É o limite de a gente deixar o canhoto utilizar a mão que é mais confortável para ele. O que eu sou contra, sempre, sem exceção, é a gente ver que aquela criança tem algum desafio específico e a gente deixa mesmo assim. Isso eu acho inadmissível. É uma coisa que me dá realmente assim muita tristeza, porque isso eu sei que vai afetar a criança e não é justo. Vai afetar porque ela vai ter que tirar dela mesma um esforço sobrenatural para continuar convivendo com uma coisa que nem ela mesma sabe que está enfrentando. Então, muitas vezes, ela não vai entender. E isso é o que a gente tem que evitar. O que a gente precisa é estar atento para ajudar dentro da necessidade, sempre que necessário. Ou, como é uma escolha de algumas famílias, como é da minha amiga Carol, o pai explicar o funcionamento do mundo, ainda que aquilo não fosse um desafio para ela. Eu entendo que isso é uma escolha pessoal de cada família e eu respeito todas essas escolhas. Então, existem o que eu não acho aceitável é a gente ver uma criança com dificuldade e deixar mesmo assim. Acontece que muitas vezes a gente não vai saber, se a gente não entende os desafios da criança canhota, a gente não vai saber que aquele desafio é porque ela é canhota. Aí a gente vai achar que são outras coisas. Como eu vi essa semana uma conversa no meu Facebook, no canal do Canhotopia, uma mãe conversando com uma tia e dizendo, olha tia, a gente achava que a menininha, que a filhinha dela, né? Ela falou o nome, a menininha tinha dores nos dedos. Quando ela reclamava que tinha dores nos dedos, era a manha. Aí a tia disse, sempre achamos que era a manha. E o pai da menina também achava que era a manha. Então, eles achavam que era a manha porque eles não sabiam que aquilo podia ser um desafio. E é difícil a gente saber quando a gente não entende os desafios da criança canhota, é difícil a gente saber o que está acontecendo com a criança. E é por isso que é fundamental conhecer quais são os desafios, quais são os objetos que são desafiadores, qual é a parte da escrita que pode ser um desafio. Quando a gente entende isso, daí é possível a gente poder oferecer aquilo que a criança precisa. Então, agora que eles, a mãe, o pai e a tia entenderam que não é manha da criança, eles podem ajudá-la. E é nisso que a gente não deixa o canhoto se virar. Porque aquela criança está sentindo dor no dedo. Quando ela falava aquilo, não é que ela estava com preguiça de escrever, não é que ela estava com vontade de fazer outra coisa. Não, ela estava realmente sentindo dor no dedo. E a gente fez uma live sobre isso. Tem esse vídeo nas mídias, principalmente no Facebook e no YouTube. Então, vocês podem procurar esse vídeo em que eu explico um pouco melhor que o fato de a criança querer controlar o lápis e segurar com força faz o dedo doer. Eu explico como superar esse desafio, como é que a criança pode conseguir escrever sem dor. E é nesse tipo de situação que acontece para que a gente ajude a criança canhota. Eu tenho um comentário da Kelly aqui. Eu não consegui ouvir tudo, mas o que seria melhor? Ir apresentando para a criança essas diferenças ou deixar ela ir descobrindo naturalmente? Oi, Kelly, muito obrigada por essa pergunta. É uma pergunta super interessante. Veja, isso depende muito das escolhas de cada família. Tem famílias que vão preferir deixar a criança descobrir uma baixa qualidade. A qualidade da conexão está muito ruim. Agora eu tô vendo que voltou. Veja, Kelly, algumas famílias vão preferir deixar a criança descobrir naturalmente. E tudo bem. Outras famílias vão preferir apresentar as diferenças para a criança. A única coisa que a gente não pode deixar é a criança sentir dificuldade e a gente não ajudar. A gente deixar ela se virar. Porque isso não é se virar. Isso é deixar a criança se frustrar.
E isso não é o que a gente deseja, né? Porque ela precisa de técnicas e orientações para usar coisas que não foram feitas para ela. Então, o que eu sou favorável é que cada família escolha como é que acha melhor. É uma questão de escolha de educação, como cada família escolhe educar, né? Mas o que a gente tem que fazer é estar atento e oferecer essa opção e oferecer essa instrução, não uma opção, essa instrução no momento adequado. Assim como quando a gente vai começar qualquer atividade nova, não é? Quando a gente vai começar a aprender a tocar violão, por exemplo, se uma pessoa, eu não toco violão, aí uma pessoa vai me ensinar a tocar violão e ela me entrega um violão. Se ela não me der um mínimo de instrução sobre como um violão funciona, eu não vou aprender a tocar violão. Eu posso até fazer uns barulhos, não é? Existem algumas pessoas prodígios em instrumentos musicais que, porque observar o jeito de outra pessoa tocar, ela consegue tirar a letra por ela mesma. Mas as pessoas, de uma maneira geral, vão precisar de um mínimo de instrução. Porque, observando, a gente sabe que existe uma palhetinha que a gente segura com 2 dedos e que existe umas cordas que a gente tem que passar a palhetinha. Mas a gente não consegue muito mais além do que isso. A gente não sabe que, né? Algumas pessoas, se ficarem lendo, aí elas estão buscando a instrução de outra maneira. Elas vão ler, vão buscar uma maneira, e aí elas estão buscando o mínimo de técnica para fazer aquilo. E a criança, ela não tem como buscar um mínimo de técnica, por exemplo, para escrever ou para usar os objetos que são feitos para destros, porque elas nem sabem que aqueles objetos não foram feitos para que ela usasse com tranquilidade, não é? Então é importante que a gente esteja sempre atento, porque deixar a criança se virar, no final das contas, é extremamente injusto. E deixar a criança se virar, no que eu estou colocando aqui, é ver a criança enfrentar um desafio e não ajudá-la. Se virar no sentido de que deixá-la descobrir o mundo é uma escolha de cada família. A família pode escolher deixar a criança descobrir o mundo e ir orientando de acordo com as necessidades. Há aquelas outras famílias que vão preferir se adiantar e já mostrar que existem diferenças, né? Então, isso é uma escolha, como eu disse antes, pessoal, e que cabe mesmo a gente estar só atento aos desafios. Isso eu acho muito importante, né? Então, não existe exceção em que você vê uma criança sofrer um desafio, enfrentar um desafio e a gente não ajudá-la. Sempre é importante, porque quando a gente não ajuda, o que pode acontecer? É você ver uma criança com muitas dificuldades, é você ver uma criança sentindo dores, é você ver uma criança desmotivada, é uma criança que pode até desenvolver questões de ansiedade, porque é uma criança que não sabe por que ela não consegue desenvolver aquela atividade. Então, sempre o importante é essa atenção e a gente ajudar a criança para que ela supere o desafio e para que ela mantenha a autoestima dela tranquila. Existe um estudo na Inglaterra que fala que conexão, acho que agora voltou. Existe um estudo na Inglaterra que fala que 85% dos canhotos se sentem desastrados. Isso é um número, para mim, alarmante e absurdo. Como é que existe 85% de canhotos achando que eles que não estão conseguindo fazer alguma coisa. Sendo que, veja só, eles estão se sentindo desastrados porque eles estão usando objetos que não foram feitos para eles. Então, eles pegam um ralador de queijo manual que não é feito para eles. Aí, eles tentam girar a manivela do jeito que aquele ralador comum é para girar, no sentido horário. Eles não vão conseguir. Aí eles vão tentar usar com a mão direita. É um desafio para eles. Eles vão virar o braço, eles vão ficar desajeitados para usar aquele aparelho. E vão terminar não conseguindo também usar com propriedade. E daí eles vão achar que eles são desastrados. Outra coisa que acontece, por exemplo, minha mãe, que é canhota, ela tem 5 irmãs. Todas cozinham muito bem, ela é a única canhota da família.
E ninguém deixava ela entrar na cozinha quando ela era pequena para cozinhar, porque dizia que ela era desastrada. Isso é uma coisa muito comum quando as crianças canhotas estão começando a aprender a cozinhar, mexer, fazer coisas básicas na cozinha, né? E o que acontece? Muitas vezes os objetos estão colocados do lado direito. E tudo está organizado de um jeito que é confortável por destro. Porque a pessoa que é destra, que organizou, fez uma maneira que era tranquila para ela e ela nem percebeu que ela tinha feito aquilo, porque aquilo era bom para ela. A criança canhota vem, aí ela passa a mão por cima, né, da tigela e pega a farinha. Aí ela traz a farinha. E nisso, ela já derrubou farinha por cima de toda a mesa. Aí ela vai pegar o ovo que está do lado de lá. Aí ela vem pingando o ovo pelo caminho. Aí ela vai mexer. Na hora dela mexer, ela vai mexer no sentido anti-horário, que é o sentido natural para um canhoto. E aí, às vezes, aquilo vai esparramar, porque o jeito como a tigela foi colocada estava mais fácil para você virar no sentido horário. Então, tudo isso, toda essa falta de preparação no ambiente pode fazer com que a criança que está ali cozinhando se sinta desastrada e que os outros que estão ao redor olhem para ela como se ela fosse desastrada. Quando, na verdade, a técnica na cozinha não estava apropriada para ela. A organização dos materiais e dos ingredientes não estava preparada para ela. Os objetos não eram próprios para ela. E quando ela fez aquilo, deu errado e vão achar que o problema está na criança e não nos objetos. E aí é quando você encontra 85% das pessoas se achando desastradas. Não é? Eu acho isso, e é por isso que eu acho fundamental a gente sempre conversar sobre isso, sempre mostrar, especialmente para as crianças, mas para os adultos também, porque é bom que eles se entendam como pessoas que não são desastradas e que sim estão usando objetos que não foram feitos para ela, mas que crianças, por exemplo, entendam que não tem nada de diferente nelas, elas só precisam da técnica e da explicação para usar aqueles objetos. E é por isso que esse tema é tão relevante. É por isso que a gente precisa falar sobre ajudar a criança quando ela enfrenta um desafio, ajudar a criança quando ela não deixá-la se virar, né? Não deixá-la se virar diante do que para ela pode ser uma dificuldade. E eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, de saber o que vocês pensam sobre isso, se vocês têm alguma dúvida, não é? Então, o que eu queria dizer sobre isso é que se virar, então, só é bom quando existe a possibilidade da criança conseguir fazer aquilo sem dificuldade. Então, se existe a possibilidade da criança superar aquele desafio sem dificuldade, você pode deixar ela se virar. Se não, nunca. Se aquilo é uma coisa impossível de ser usada com a mão esquerda, com conforto e com tranquilidade, a gente precisa intervir e a gente precisa ajudar a criança. Vamos pensar aqui juntos em um exemplo em que, se eu for destro, eu for usar a minha mão, usar um objeto de canhoto na minha mão direita, não vai ser legal. Eu lembrei aqui de uma situação que os canhotos reclamam também. Olha só, em outros países existem uns cortadores de grama que eles não é um cortador de grama, é um tubo que sai ar e que ele tem um motor embutido. Eles usam isso para espalhar as folhas, né, no chão, porque em países frios que tem o inverno, cai muitas folhas, as ruas ficam cobertas de folha, os gramados. Então, eles têm um aparelho que sai um ar quente e que tem um motor em que você vai juntando as folhas por meio desse aparelho. O motor desse aparelho, ele é do lado esquerdo, porque o destro, o motor fica do lado direito, porque o destro, ele vem com a mão segurando aqui o motor e o calor vai saindo para cá. Só que quando um canhoto segura esse aparelho do lado
esquerdo e o calor vem para o corpo dele. É absolutamente impossível de usar por um canhoto. Então, se o canhoto não entende quais são esses objetos, como por exemplo esse motor quente, ele não entende que aquilo não foi feito para ele, ele vai sentir um desconforto, ele não vai saber por que aquilo está acontecendo, né? Então, como tem, por exemplo, outros objetos. E se a gente pensar em um objeto feito para canhoto e você, sendo destro, tentar usar e ser absolutamente impossível de usar e você não saber por que está enfrentando aquela dificuldade, também não é justo. É a mesma coisa de apontador comum. Quantas crianças canhotas enfrentam esse desafio com o apontador comum? Porque como a lâmina é colocada de uma maneira que ela é fácil para o destro usar, quando a criança vai girar, a lâmina não funciona, porque a lâmina está posicionada do lado para o destro apontar o lápis. Então, esse tipo de situação são situações que a gente não deixa a criança se virar. Porque nesse tipo de situação, por exemplo, com o apontador, o que normalmente as crianças fazem? Ou elas vão pedir ajuda para alguém, ou elas vão parar de usar. Então, ou elas levam, ou elas vão muitas vezes achar que tem uma coisa errada com o apontador delas, né? Então, é por isso que a gente presta atenção no desafio, a gente orienta e a gente ajuda a criança sempre que ela precisar. Para isso, muitas vezes, você vai ver algumas pessoas dizendo, mas eu não tenho tempo de observar. Essa observação, ela não requer muito tempo, ela não requer muito trabalho. Não, é uma coisa simples de que às vezes a criança está fazendo dever de casa e você vê que ela está... Ou às vezes a própria criança, quando já é maiorzinha, ela mesma relata a dificuldade. Não dizendo, eu não sei usar o apontador. Mas ela você vai ver uma criança já maiorzinha pedindo para você apontar o lápis toda hora. Então, nessa situação, você vê uma criança de 8 anos te pedindo toda hora para apontar o lápis, você já dá para saber que ela está enfrentando um desafio com o apontador. A minha escolha pessoal é explicar, apresentar para as crianças a diferença. Essa é uma escolha minha. Não é uma escolha melhor, nem uma escolha pior. E por que eu faço essa escolha? Porque eu não acho justo que ela leve tanto tempo para descobrir que aquele apontador não foi feito para ela. Eu acho que ela já enfrenta outros desafios, ela já vai enfrentar muitos desafios. Mas não é necessário deixar que ela tenha um desafio com objetos que não foram feitos para ela. Eu posso explicar para ela que aquilo não é adequado para uma criança canhota e que ela pode tentar usar de outras maneiras. Isso vai fazer, na minha opinião, quando uma criança pequena compreende que existem objetos que não são feitos para ela e quando uma criança pequena recebe orientação sobre algumas coisas, isso não vai fazer com que ela seja menos criativa. Na minha opinião, vai torná-la mais criativa, porque isso vai fazer com que ela saiba que existem objetos que não são feitos para ela e ela vai buscar soluções. E isso não vai afetar a autoestima dela, isso não vai fazer com que ela ache que é ela que não consegue. Ela já vai saber que existem objetos que não são feitos para ela. Essa é a minha opinião pessoal. Mas, como eu disse, eu respeito e eu respeito mesmo assim, a opinião de quem prefere deixar a criança descobrir naturalmente. Eu queria agradecer a presença de vocês hoje aqui nessa live. Queria convidá-los para participar do nosso canal do Telegram. É o canal Canhotopia. O link para se juntar a esse canal tá na bio do Instagram e também embaixo dos vídeos do YouTube, principalmente os vídeos das lives. Então, eu queria convidar vocês, porque lá no Telegram eu sempre faço um resuminho do que foi falado aqui na live. Eu também complemento, às vezes, com algum material extra, às vezes com uma tarefa. Então, é interessante, porque a gente tem a oportunidade de continuar um pouco a conversa que a gente começa na live. E amanhã a gente continua com a live também, às 12h15. Eu agradeço a presença de vocês e eu espero que amanhã vocês estejam aqui com a gente, continuando essa conversa. Muito obrigada e até amanhã. Tchau!